Começa agora o programa Marketing e Negócios, expandindo mentes e ampliando horizontes, com o consultor empresarial Mário Divo. Apoio Cultural, Associação Brasileira de Marketing e Negócios. Você já encontrou casos em que, principalmente numa pequena empresa, ou média empresa, em que, digamos, a principal liderança da empresa, ele, ele executava três papéis simultaneamente, ao mesmo tempo que era o estratégico, era o tático, operacional, ou seja, como ele criou uma empresa, e a empresa cresceu, ele basicamente exercia papéis diferentes em cada instante. E a partir do momento que a empresa ficou grande, também ficou difícil ele conseguir exercer esses três papéis. E aí, trabalhar essa pessoa e fazer a mudança nessa pessoa, eu acho que é o grande desafio quando você pega na empresa, porque é ela que limita, inclusive, o trabalho do consultor, né? Sem dúvida, em várias reuniões eu falo isso, né? Eu tenho aqui a isenção de não participar da empresa, então eu fico nesse lugar de advisor, né, de conselheira. Então muitas vezes eu provoco, gente, mas fulano, ciclano, deixa a pessoa falar, né? Deixa ela expor a ideia dela, assim, né? E aí nos bastidores, obviamente, eu vou trabalhando, e ele fala, tá vendo, você não explicou, você não ouviu, você atropelou, você fez. Então aí ele começa a compreender que isso é um processo interessante. Agora, qual é a dica, Divo? Todo founder, toda pessoa que é dona de companhia, empresário, etc., ele tem dentro do escopo de trabalho dele as pessoas que ele confia. Sempre tem. O braço direito, o braço esquerdo, então, dificilmente ele faz tudo sem isso. Então, o que a gente faz para conduzir um processo de mudança? A gente descobre, junto com ele, com a empresa, quem são essas pessoas que ele confia. E aí empodera essas pessoas que ele confia com método, instrumento, autoconhecimento e desenvolvimento, para que essa rede seja instalada. Aí ele confia e vai. Porque ele fala, não, eu confio no Mário. Então, se o Mário está na equipe, eu confio, tá bem, o Mário vai ser capacitado, então o Mário fala o que eu tenho que fazer. Então, esse é um caminho lógico que a gente tem encontrado para ajudar, principalmente as empresas familiares, a sair desse comando e controle, dessa falta de confiança e da não delegação, né? Porque eles querem fazer realmente tudo. Digo, você foi muito clínico. O founder, ele quer estar lá no conselho, ele quer estar lá no CEO, ele quer estar lá na entrega, ele quer estar lá junto com o cliente, ele quer entrevistar todo mundo da empresa, ele quer avaliar todos os contratos de trabalho fechados, e aí a gente começa a explicar para ele que não faz sentido. A empresa Na não cresce. realidade, ele sente saudades de quando ele participava ali do chão da fábrica, né? E porque basicamente ele ajudou a construir. Depois o papel é outro. Isso Agora, além acontece. da saudade, sabe qual que é o maior medo dele? O maior medo de um dono de uma companhia que entra no lugar de delegação é: eu não sou mais querido, eu não sou mais Necessário. necessário. Essa é a palavra. E aí a gente fala, pelo contrário, você é extremamente necessário, que a ideia veio de você, a semente veio de você. Então, e todo o empresário, né, eu sei que eu sou também, estou falando de mim também nisso, as ideias vêm da cabeça. Então, por mais que você está delegando vários trabalhos para várias pessoas, e com certeza, né, a gente tem que ter a resiliência de olhar para aquele trabalho sendo feito, que não é da mesma maneira que eu faria, de jeito nenhum, mas está fazendo, e está ótimo, está gerando resultado. Mas as ideias de um founder, de empresário, como ele é um empreendedor, não termina nunca. Então, é sempre deixá-lo, por exemplo, num conselho, talvez presidindo um conselho, talvez num lugar que ele vai poder falar, ele vai poder fazer esse movimento, mas não necessariamente operando, né? Não inferindo tanto na operação, porque a operação, muitas vezes, em reuniões que eu estou, é muito engraçado, né? O pessoal fala assim, Kátia, já que você está aqui, eu vou aproveitar para falar, eu posso falar? Eu falei, não, lógico, por favor, né? E a pessoa começa a desabafar ali, porque fulano, né, pro CEO, porque você não deixa eu falar, quando você está na reunião, quando eu faço uma pergunta e você começa a falar, todo mundo para de olhar para mim e olha para você. Então eu não tenho autonomia,
né? Eu não tenho poder e tal. E é interessante, porque ele ouve aquilo e ele fala, puxa, é verdade, né? Eu tenho que ficar quieto. Mas é muito difícil, sabe, para ele. Porque ele, Agora, às vezes, aparece, é um pop-up na cabeça, assim, né? deixa eu te fazer uma pergunta metodologicamente falando. Você Sim, disse que trabalha com conceitos de antroposofia. sim, E aí eu queria, e com isso você, de alguma forma, na sua metodologia, acaba partindo para a mudança que vocês propõem a fazer na empresa. E até que ponto você, para identificar melhor as pessoas, você aplica assessments de inteligência emocional, de comportamento, de motivação, de competências, principalmente? Você trabalha também com isso? sempre. Porque é difícil a gente aferir só nas escutas ativas, né? A escuta ativa, a gente acaba, pela experiência, né, de ver entendendo como é que a pessoa funciona e tudo mais. Mas o assessment, ele traz para a pessoa que é mais racional a foto que ela precisa enxergar, né? Então, eu trabalho com o MBTI, eu trabalho com o DISC, eu gosto muito do DISC, porque o DISC simplifica muito, né, storytelling, que você tem que falar com a pessoa, você fala assim, você entendeu que o teu D e o teu I deu muito alto? Você é um dominante, você é um influencer, né? Isso quer dizer o quê, Kátia? Quer dizer que você não deixa as pessoas falarem na reunião, né? Quer dizer que você não vai para uma planilha Excel e fica quietinho lá. Quer dizer que você precisa falar, né? Então, aí ele, nossa, é verdade. Então, como os assessments vêm não só com os resultados numéricos, mas vem com toda uma qualificação daquele resultado, ele se vê ali, né? Não tem como. Ele fala, nossa, isso aqui é uma foto. Como é que aquilo ali conseguiu retratar a minha foto com 5 palavras que eu coloquei aqui? Eu falei, então, né? As pessoas se dedicaram a esse instrumento. E ali começa uma conversa, digo, e é super importante a sua pergunta, porque o tomador de decisão, ele muitas vezes ele é racional. E aí, por mais que a gente faça uma escuta, ele precisa de uma metodologia, ele precisa literalmente de um assessment. E aí aquilo dispara para ele a grande necessidade, é um sentido de urgência, né? Como diz nosso amigo Cotter, para ele já começa o sentido de urgência. Ele fala, nossa, eu preciso mudar, Kátia. O que que eu E faço? não tem aquele caso em que ele discorda do resultado do assessment? Tem, Eu não não, e sou tem isso, muito. não. Tem ele já discordou tanto do assessment do DISC como do nosso próprio assessment, né? Porque quando a gente faz um assessment na empresa, a gente ouve umas 20 individualidades ali, né? E faz uma tabulação fidedigna, assim, super legal. E já trazendo para ele uma visão que a gente chama da antroposofia da quadrimembração da empresa, né? Então, a gente já tabula ali, olha, então, que situações estão ocorrendo de dilemas que têm a ver com a tua identidade, com as relações, com os processos, com os recursos. Aí quando ele ouve tudo aquilo, né, que tem muitos problemas, né, e obviamente que a gente vem com a solução junto, ele fala, não, quem falou isso daí? Eu quero saber quem é o CPF que falou. Eu falei, não tem como eu falar o CPF, porque é um trabalho ético que eu não vou dizer para você quem falou, né, isso é um conjunto de pessoas que falaram, né. E é difícil, mas aí o que eu tenho que fazer depois, né, nos bastidores com ele? Falei, então, onde pegou? Pegou isso aqui, ó. Eles falam que a gente não toma decisão. Eu falei, como é a sua reunião? Quanto tempo você escuta as pessoas? Nenhuma. Eu falei, então, você já convidou alguém para o comitê de recursos humanos, onde vocês tomam decisão de tudo que é desenvolvimento organizacional aqui na empresa? Não, não, só as pessoas que eu confio. Você percebe? Aí as perguntas vão fazendo ele, assim, aos pouquinhos se aproximar daquilo que tem de gap, do porquê que ele não consegue engajar as pessoas, né? Por que que a cultura está detratora, né? Por que que ele está indo com uma pesquisa de clima horrível, né? Então aí ele começa a entender que é ele o problema. E é muito dura essa notícia, viu, Divo? Eu fico nesse lugar como psicólogo organizacional, mas assim, é difícil, porque a gente está trabalhando muito as individualidades, né? E aí tem que tomar café com a pessoa, tem que almoçar com a pessoa, tem que fazer todo um movimento de criação de uma tenda, porque ele está na dor, tipo, ele está no ego, ele está no medo, né? Então a gente tem que trazer ele para um colo, assim, não tem problema de você errar. Eu amo a Brené Brown por isso, né? Não tem problema de você não saber, de você não conseguir. Eu também não sei muita coisa. Então, se colocar na fragilidade, você vai ganhar muito. Aí é tão linda, Diego, porque daí a pessoa volta para a reunião com outro comportamento que ela ouviu do coach que ela recebeu, né? Daí ela volta, ela começa a fazer pergunta e ficar quieta. A pessoa fica olhando para a cara. Ele tá bem?
tá tudo bem aí, né? O que aconteceu, né? Gente, ele deixou eu falar. Aí eles começam assim, meu Deus. Aí eles voltam para mim e falam, Kátia, que comprimido que você deu para ele tomar? Eu falei, não, gente, não é comprimido, é uma conversa honesta num bastidor protegido, né? Onde ele precisa entender quem ele é, quais são as dores. Acho que, ó, eu diria para você, Divo, que se levam todos os tomadores de decisão que são no high level, assim diria, né? Os C-levels da vida, são os mais doídos. É mais telhado de vidro, são as pessoas que sentem mais dor, solidão, sabe, que são tomadas de decisão. Você usou uma palavra que ela realmente representa bem a solidão do poder, né? Porque por mais que se fale hoje da processo participativo, da horizontalização das tarefas, e por mais que se fale, a decisão final sempre está na mão de alguém que tem um poder, e a solidão do poder é uma coisa que só sabe mesmo quem viveu. Bom, Kátia, eu agradeço muito a tua participação, tua generosidade em dispor do seu tempo para essa conversa. Nós passeamos bastante sobre as dores comuns, né, que os gestores têm, e mais uma vez eu agradeço e gostaria que você deixasse seu contato para quem eventualmente quiser continuar esse papo diretamente contigo. Super obrigada. Muito obrigada, gratidão aí por essa conversa, e depois quero ler seu livro também, que eu fiquei curiosa aqui em saber o que você escreveu sobre transformação e agente de mudança. Então, para encontrar todo o nosso trabalho, nós temos um site que chama www.agentesdamudança.com.br. Para falar comigo, katia.soares@agentesdamudança.com.br, ou telefone, que nós temos um WhatsApp, que a equipe também atende, que é 11 99 261 4803. Lembrando, né, que a gente está aqui esse ano e o ano que vem, aproveitando aqui, embarcando as pessoas para a jornada de formação líder agente de mudança, que é uma imersão maravilhosa lá em Vinhedo, no Mosteiro São Bento, né? Lembrando que a gente está cuidando muito dessa questão espiritual, então quem vai para lá sai completamente diferenciado, uma imersão de 2 dias e meio, em 5 momentos. E aí quem quer realmente começar a fazer esse movimento do aprofundar da mudança, cuidar disso de forma séria, com rede, né, e com método específico, sistêmico, bora lá, para que a gente pudesse, né, a gente possa conversar e começar a trazer isso para a organização de maneira diferenciada. Gratidão, eu vou querer conhecer mais esse programa. Quem sabe eu apareço por lá para tomar um café no dia. Não, você vai fazer junto comigo. Eu quero te conhecer melhor, aí você vai ser lá um co-facilitador lá comigo. Bom, carinho, até mais então. E estamos sempre à disposição aí de você também, quando precisar trocar alguma ideia. Um grande abraço. Chegamos ao final do programa Marketing e Negócios, expandindo mentes e ampliando horizontes, com o consultor empresarial Mário Divo. Apoio Cultural, Associação Brasileira de Marketing e Negócios. Não perca! Marketing e Negócios, expandindo mentes e ampliando horizontes, com o consultor empresarial Mário Divo. Sempre às terças-feiras, às 19 horas, com reprise na quarta, às 15 horas e na quinta, às 18 horas. Aqui, na Rádio Cloud Coaching. Apoio Cultural, Associação Brasileira de Marketing e Negócios. Acesse nosso site radio.cloudcoaching.com.br. Confira toda a programação, baixe nosso aplicativo e ouça os podcasts.